Olá, meninas. Eu estou aqui hoje gravando a nosso vídeo aula número 5, né, do curso Emoções Como Lidar da Casa Esperança. Então, nós vamos ter, além dessa, só mais uma, será a última, que será um resumo, e também vou deixar para vocês um material, né, um resumo extra e um material para que vocês tenham para consultar, assim, né, sobre o geral do curso, né, o geral, o que foi dado, tudo, para vocês não esquecerem. Então, sem mais delongas, né, palavra antiga, né, gente, sem mais desvios, vamos dizer assim, vamos à aula número 5. Até aqui nós já falamos, vou até pegar aqui o auxílio do meu caderno, nós já falamos de 4 emoções, não é isso? Primeiro nós falamos qual o papel das emoções, são energias, né? E cujo papel, cada uma tem um papel na nossa vida. Que realmente o papel das emoções é nos trazer equilíbrio e segurança, né? Para termos segurança e termos mais serenidade, por incrível que pareça. Porque quando a gente fala, mas a ansiedade é uma emoção, eu não acho nada de bom nessa emoção. Realmente, dependendo do nível da ansiedade, a situação que ela está acontecendo, né? Realmente não é uma coisa muito agradável. Mas nós já passamos pela aula da ansiedade, já explicamos, então nós tivemos sobre a raiva, sobre a ansiedade, a preocupação, sobre a tristeza e agora sobre o medo. Então vocês já receberam aí no grupo o material dos slides. Então vocês abram, por favor, no seu computador o material da aula 5, que é sobre o medo. Então, logo depois dos primeiros 2 slides, vem o número 3, que começa a falar sobre o conteúdo. Eu fico vendo aqui meu cabelo, gente, não esquenta não, que eu não me acerto com esse cabelo, viu? Mas enfim, gente, né? Pra gente dar um pouco de risada. Então vamos entrar no slide lá de conteúdo, que é o número 3, né? Sobre o medo. E ao lado da palavra medo está a palavra retidão. Então, lembra que as outras emoções também? Raiva, flexibilidade, ansiedade, momento presente, preocupação, confiança, a tristeza, desapego e agora o medo, a retidão. Mas o que será? Então vamos ver. O medo, como todas as outras emoções, ele é uma energia. Mas qual é o papel desta energia, né? Qual é a função que tem o medo na nossa vida, né? A não ser, tem gente que fala, a não ser nos apavorar, nos deixar com a perna tremendo e tal, mas esse medo que a gente pensa quando vem a palavra é que nem aqueles filmes de terror, né? Sempre tem alguém assim num lugar escuro, sempre tem um grupo e alguém fala, vamos nos separar para procurar não sei o quê. É sempre assim. E aí vem aquela sensação, né? Do desconhecido, do que pode acontecer. Mas não é sobre essa situação que eu estou falando. Estou falando que na sua essência, o medo é uma energia que tem uma função de nos alertar, de nos precaver, né, como está aí no slide, de nos fazer ter cautela, né? Então vamos pensar o seguinte, olha, aí no slide tem um exemplo da rua movimentada, né? Mesmo aqui na cidade em que eu moro, né, e que algumas de vocês moram, apesar de ser uma cidade pequena, tem uma rua ou duas que são mais movimentadas, que são no centro da cidade, né? Então tem lá a faixa de pedestre, tudo, né?
né, na nossa cidade não tem farol ou sinaleiro, como dizem, a cada esquina, né? Ou assim, tem um ou dois ou três lá na saída da cidade, enfim. Mas o que acontece? Acontece que mesmo sendo uma cidade pequena, vamos supor, eu quero atravessar a rua do comércio aí, que a gente chama a rua principal. Se eu não atravesso pela faixa de pedestre, né? Por exemplo, eu comprei um negócio, eu atravesso a rua lá olhando ou olhando o celular, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. De repente, aquela expressão que a gente fala do nada, pode aparecer um carro, um caminhão, uma caminhonete, né? Pode acontecer. E aí a gente vai correr perigo, né? Podemos ser... Se eu fizer isso, eu posso ser atropelada, né? Ou a pessoa que fizer isso pode ser atropelada, pode se machucar gravemente até acontecer o pior, né? Esses dias aí eu vi no jornal do Facebook, lá no portal, que foi, acho que na noite de sexta para sábado, não sei, um carro vinha vindo por essa rua e ele se desgovernou, não sei, perdeu o controle, alguma coisa assim, ou pode ter quebrado alguma coisa, alguma peça no carro, e o carro bateu, subiu na calçada e bateu numa vitrine de uma loja, né? Ainda bem, os ocupantes do carro não se machucaram, segundo a reportagem lá, né? E não tinha ninguém, porque se tivesse alguém sentado ali na calçada ou atravessando a rua sem olhar, né? Mesmo assim ainda corria risco. Mas se atravessa sem olhar, o carro estava vindo normal, de repente perdeu o controle, aconteceu algum problema mecânico e o carro desgovernou e pumba na calçada, questão de segundos, e bateu na vitrine, quebrou tudo, né? A sorte é que não aconteceu nada de grave, aconteceram os prejuízos, né, da loja, do rapaz, porque o carro amassou e sei lá. Então, o medo, ele vem com essa função. Eu vou atravessar uma rua, eu já fico alerta. Eu vou olhar do lado esquerdo, do lado direito, né? Mesmo assim, corre risco? Sim, mas o risco é bem mínimo, não é verdade? Bom, procurar atravessar numa faixa de pedestre, se não houver a faixa naquele local que eu preciso atravessar, né? Procurar uma próxima, mas se não houver, procurar o melhor momento para atravessar a hora que não vem vindo o carro, ou se o carro que vier vindo está lá longe, né? Então isso é cautela, isso é precaução, não é isso? Certo? Ah, eu vou cozinhar, né? Eu vou cozinhar. Então eu vou tomar também as precauções. Eu vou deixar o cabo da panela para dentro do fogão. Na hora de acender o fósforo e ligar, se for um fogão que não tem aquele acendedor automático no próprio fogão, eu vou ligar só um pouquinho, abrir só um pouquinho o gás, vou riscar o fósforo devagar, né, na distância, vou fritar coisa, né, não é aquela coisa que eu vou jogar assim na frigideira e vai espirrar para me queimar, né? Então eu vou ter cautela, eu vou mexer com a faca, né, tô ensinando lá minha filha, meu filho a cozinhar, precisa cortar alguma coisa, então vou ali acompanhar, vamos ter cautela para não se cortar, né? Então isso tudo, o medo ele vem fazer esse papel, ele vem nos alertar. Ai, tô com uma faca tão afiada, já dá aquele receio de cortar o dedo, né? E assim vai em muitas outras situações da nossa vida, não é isso? Eu saí do meu emprego, eu fui demitido, né? Ou demitida, eu vou montar um negócio, eu recebi lá o acerto, eu vou montar um negócio, mas será que vai dar certo? Tô com medo de fazer isso. Eu tô com medo de começar um relacionamento, né? Eu tô sem ninguém, no momento, sem ninguém que eu digo um companheiro, uma companheira, né?
a pessoa está sem companheiro ou sem companheira, ai, mas dá um medo, né? Ah, não quero mais saber, não. Dá um medo, depois não dá certo. Então, assim, quando o medo ele começa a ser, ele começa a aumentar, ele começa a ser exacerbado, ou seja, bem assim, exagerado, ele começa a bloquear o fluxo de energia da nossa vida. A energia de ir para frente, de seguir em frente, de realização, né? De criatividade, de novas ações. Ele passa a deixar de ter um papel de alerta, de precaução, de cautela, para fazer o papel de bloqueio na nossa vida. Então, como é que nós vamos lidar com esse medo? O que a retidão tem a ver com o lidar com o medo? Bom, então no slide número 4, aí vai dizer já mais detalhes. Então, o medo, quando ele é exagerado, exacerbado, ou seja, ele aumenta, né, mais do que aumenta muito, ele nos domina, ele nos impede de ir em frente. Por quê? Ele confronta nossos pensamentos de iniciativa, né, que está escrito lá, nos impulsiona a usarmos nossa criatividade, a nossa vontade de realizar, né, com pensamentos de insegurança e de receio. Então, era o caso dessa história, por exemplo, eu vou pegar o dinheiro do meu acerto, né? Por exemplo, fui demitida, ou um rapaz lá foi demitido. Recebi lá, sei lá, 20 mil reais. Mas eu já tinha feito uma pesquisa, eu sempre quis ter um negócio, vamos supor, de venda pela internet, sei lá, de camisetas, né? De camisetas personalizadas. Aí eu tenho que comprar uma máquina que faz a estampa na camiseta, a pessoa pode escolher, eu vou fazer um site. Então ele já tem todo um planejamento e ele viu que com lá 5 mil reais, né? Eu não tenho noção, mas vamos supor 5 mil reais eu posso começar um negócio. Só que aí vem, meu Deus, e se não der certo? O medo, a insegurança, que ela é um alerta, né? O medo ele faz aquele papel de alerta, olha, né? É o dinheiro que você tem para passar alguns meses, para quanto tempo daria esse dinheiro, né? É a razão falando, é a cautela ali te cutucando, né? Só que isso sim, tudo bem, só que você já viu, já se consultou lá no Sebrae, você já pesquisou, né? Conversou com pessoas que têm esse tipo de negócio, enfim, você se rodeou, se embasou, né? E 5 mil reais, né? É um quarto do capital que você tem. Então, assim, se o medo começa a aumentar muito e bloquear nossas ações, né, aí vem aquele pensamento, não, melhor não fazer não, né? Mas como que eu vou me sustentar? Com o que eu vou trabalhar? Será que eu espero arrumar outro emprego ou vou fazer o que eu queria mesmo? Vou ser independente, eu posso trabalhar em casa. Como é que está a área como é que está o mercado nessa área? Já pesquisou, já se embasou de tudo, já está tudo programado. Claro que não é garantia de dar certo, mas você tem todos os passos, acompanhamento do Sebrae e tal. Só que aí vem o medo, né? Vem o bloqueio dos pensamentos que te impulsionam. Não, é melhor não, hein? Lembra aquela vez, parece que chega alguém lá, né? Um cara que é o medo, chega lá, o fulano, vamos supor que é o Luiz, nosso personagem, o Luiz. Rapaz, desiste disso aí, isso aí não vai dar certo não. Você vai pegar o único dinheiro que você tem, vai pegar a parte dele, vai investir nesses troços
E ninguém tá com dinheiro para comprar camiseta, não. Hoje em dia é comida só e olha lá, né? Aí vem aquele pensamento, mas pode ser uma camiseta personalizada para uma empresa, né? Para uma instituição, pode ser. Tem tantas pessoas que usam como uniforme, né? Posso pegar de uma prefeitura, de uma escola, né? Quem sabe eu não consigo pegar um trabalho assim. Aí já vem aquele pensamento, que nada, você acha que você que está começando agora vai pegar isso? Então, assim, só quero mostrar para vocês, como que isso pode nos bloquear. Então, nós não devemos confundir a cautela, a precaução com o medo em desequilíbrio, tá? Porque a cautela e a precaução, elas têm que existir sim na nossa vida, é para isso que o medo existe, né? Claro, eu não vou sair pegando dinheiro lá, o Luiz não vai pegar, não deve pegar o dinheiro lá que ele recebeu, 20 mil reais, trabalhou tanto tempo para receber isso, que na verdade, no fundo, não é tanto assim, né? Não dá para viver tanto tempo com isso sem ter outra receita, mas é um bom dinheiro, né? Mas aí é por isso que ele foi pesquisar, ele foi analisar, foi se consultar lá com o órgão que apoia os pequenos microempresários, foi ver como que abre o MEI. Tudo isso ele não vai entrar de sopetão sem nem ter feito sem ter um embasamento. Então aí o medo serviria só como caução, então como precaução. Bom, então vê direitinho, né? Não vai logo comprando essa máquina, vê primeiro com o melhor lugar, tal, onde é mais barato, enfim, tá? O problema é a insegurança, o medo se tornar um bloqueio e virar um hábito. Por que isso acontece? Porque quando essa energia está em desequilíbrio, ela nos deixa frágeis, nos bloqueia. E quando ela atinge um nível muito intenso, exagerado, né, ela pode causar prejuízo à nossa saúde, porque a gente vive com medo. Aí é medo de começar algo, é medo de sair na rua e sofrer cair no chão, por exemplo, tropeçar, alguém assaltar. É o medo de começar um projeto e não dar certo, porque já deu uma outra vez. Então, às vezes, nós passamos por situações na nossa vida que marcam, parece que carimba ali. Isso aqui não deu certo, então quer dizer que nunca mais vai dar certo. Não, né? Nós somos pessoas diferentes do que éramos há um mês, há um ano, há 10 anos, há uma semana. Porque de lá até aqui, nós já agregamos experiência de vida, conhecimento. Cada dia é diferente do outro. Não é que a gente muda a nossa personalidade, mas nós vamos aprendendo, né? Nós vamos e especialmente quando você faz o que você está fazendo aqui, buscando conhecimento. Nós estamos, né? Tanto eu quanto vocês, nós estamos buscando conhecimento. Então, quando nós buscamos nos conhecer melhor, nós buscamos olhar para dentro de nós mesmos e entender o que é o equilíbrio, o que é essa parte energética que tanto fala. Isso aí é misticismo, é religião, é espiritismo, a gente não tem nada a ver com isso, né? É o equilíbrio de todo o nosso sistema, da nossa mente, do nosso emocional, da nossa energia, de nossa essência, que é aquilo que nos dá vida, né? Do nosso corpo, nosso organismo. Então, assim, quando, né, nós precisamos, quando a gente se volta para perceber, para atentar o que é que está causando esse medo, né? Por exemplo, numa tomada de decisão, no caso do Luiz. Mas e agora, hein? Agora me deu um medo, não sei se eu vou, se eu não vou. Tá vindo os pensamentos, eu acho que é para me alertar, acho que é para eu não fazer, né? Acho que é para eu não fazer. E aí justamente parece que atrai, sabe? Aí vem um amigo, uma vizinha, um parente, do nada, mas não é do nada, né? Porque a gente está pensando naquilo e
Gente, afinidade. Afinidade, tá? Então, assim, você tá pensando, aí vem alguém, você já pergunta o que acha, ou às vezes nem pergunta, a pessoa já vem com uma história. Ai, fulano de tal, né? Foi demitido, recebeu o dinheiro e enfiou, fala assim, né? Enfiou tudo num negócio lá. Ai, gente, deu uma dó, foi tudo por água abaixo. Aí você já pensa, nossa, estava pensando nisso mesmo. Ai, meu Deus, isso é um sinal para mim. Não é nada disso, né? Essa história, fulano foi, o negócio foi por água abaixo, mas a gente não sabe o que causou, por quê, se a pessoa realmente planejou, se ela analisou, se ela fez uma pesquisa de mercado, se ela foi atrás, se ela foi buscar uma assessoria, enfim, né? Ninguém sabe, né? É a mesma coisa que eu chegar lá no... Vou falar um exemplo bem bobo, mas eu chegar lá no Polo Norte e querer vender geladeira. Vai dar certo? Olha, provavelmente não, mas muito provavelmente, 99,9%, né? Tá? Naqueles esquimós que vivem mesmo nos iglus, né? No gelo, que ainda tem pessoas que vivem assim. Agora, se eu chegar numa cidade muito fria, mas for vender geladeira, as pessoas moram nas casas e elas precisam das geladeiras. Então, gente, duas situações. Então, o Luiz já começa, ah, não, mas isso é um sinal. Mas se ele na hora que vier esse pensamento, ele mudar o pensamento, tipo assim, não, peraí, mas a minha história é diferente, é outro momento, outro eu também planejei, eu fui atrás, eu não vou investir todo o capital que eu tenho, eu consegui um financiamento a juros muito baixos para complementar o resto. Então, assim, gente, né? O importante é que nós precisamos voltar para dentro de nós, nesse caso, por exemplo, e em outros casos, e o que está me causando esse medo? Tem fatos e argumentos concretos que justifiquem essa emoção num nível tão alto? É? Ou será que nós estamos em desequilíbrio? Ah, eu vou daqui na farmácia, né? A farmácia fecha meia-noite e eu vi que eu preciso de um remédio para amanhã, que eu tomo um remédio contínuo, o meu acabou, eu preciso ir lá. Ai, mas são 11 horas da noite, está tudo escuro. Ai, será que vai vir alguém me assaltar? Isso é a cautela, é a precaução. É o medo te cutucando, ó, cuidado, tá? Porque a rua tá escura, então tenta andar por vias mais movimentadas, né? Vamos supor que eu moro para baixo da Rui Barbosa e a farmácia fica aqui a 5 quarteirões lá. Eu vou tentar ir pela Rui Barbosa, que é uma rua aqui do comércio, que mesmo fechado fica muita luz acesa. Eu vou por lá e já saio na farmácia. Não vou ficar parando para olhar a vitrine que fica lá acesa. Eu vou, pego meu remédio e volto. Ou então peço para alguém ir junto, né? Ou então eu vejo se eles podem entregar. Então, assim, aquele medo que me deu de sair na rua sozinha, veio já a criatividade, os recursos do cérebro, através dos pensamentos. Tem essa opção. Então o cérebro, ele funciona muito a nosso favor, mas também ele pode funcionar muito contra. Depende do que nós vamos alimentar ali nos pensamentos. Então procurar manter os pensamentos sempre tentar virar essa chave, porque vai dar a emoção do medo, porque ele tem que nos alertar, não vai sozinha não à noite, ou sozinho, que sim, pode ter um perigo, a rua está muito escura, você pode tropeçar, ou pode vir alguém que pode querer te roubar. Então, assim, aí o cérebro vai trazendo, os outros pensamentos vão vindo para ajudar. Não, peraí, cara, falando pro pensamento do medo, tudo bem, você tá certo em alertar, mas de repente a farmácia entrega, ou pode ir por uma rua iluminada, que é aqui pertinho, faz outro caminho, ou pode chamar alguém para ir junto, sua amiga, sua irmã, ou seu irmão, ou seu amigo. Então, as soluções vêm, as sugestões vêm. Só que nós precisamos estar desbloqueados nessa via dos pensamentos, das energias,
Então, novamente, nós citamos que o autoconhecimento é importantíssimo para a gente poder enxergar, né, o que que está além desse bloqueio, né, e o que nos impede de seguirmos em frente. Então, nós precisamos seguir em frente, nós temos de caminhar, temos de acabar o que começamos, temos de iniciar, passar pela transição da ação para chegar numa conclusão de uma coisa que a gente iniciou. Tem que ter começo, meio e fim. Porque se tudo a gente começa e desiste por causa do medo, fica tudo inacabado. Claro que tem momentos que realmente você precisa, talvez seja um caminho que você não escolheu bem naquele momento. Mas isso não pode ser motivado pelo medo, né? Por algumas coisas que apareceram no curso do caminho, algumas, né? Por exemplo, veio a pandemia, né? Então muita gente que tinha, por exemplo, um bar, né, com música, com tudo, veio a pandemia, não podia ninguém ir no bar, então não aguentou, faliu, ou não aguentou, resolveu falar, bom, eu vou fechar enquanto é tempo, até que eu não vou à falência. Foi uma decisão que ele teve que tomar. Mas fora isso, né, aí vem o pensamento, faz um delivery, né, faz delivery, faz live de um show no bar, faz uma promoção, olha, sanduíche com um refri ou uma cerveja, promoção, em vez de gente ir no bar, você vai fazer delivery. Então tem sim, né? Sempre tem uma saída. Quando o motivo é esse, é diferente, né, do que esse medo que vai crescendo, e aí é o medo nas relações, nos relacionamentos. É o medo de eu não conseguir, de não dar certo, mas eu gosto tanto daquela pessoa, mas se a pessoa gostar de mim, nem sabe ainda, nem falou, nem se expressou, já está chegando numa conclusão, né? Então sempre vai se bloqueando. Então, precisamos entender por que estamos com esse medo tão grande, às vezes é só de uma determinada coisa, né? Se for um medo muito exagerado de algo que eu não estou conseguindo lidar, de algo que eu não estou conseguindo resolver sozinha, eu não estou conseguindo desbloquear, eu vou buscar ajuda profissional. Sempre assim, tá? Eu digo da emoção, eu vou buscar uma ajuda. Eu sinto medo de sair de casa e esse medo aumentou muito, e agora qualquer coisa eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo de ir na praça, eu tenho medo de ir no correio, eu tenho medo. O que aconteceu muito agora na pandemia, muita gente desenvolveu isso aí. Mas tem tratamento, busque acompanhamento. O que a gente não pode em todos os sentidos, quando não é uma patologia, né, ficar bloqueando. Bom, e aí, como ele está relacionado, tá medo lá, retidão, o que é essa retidão? Bom, esta retidão, gente, essa retidão nada mais é do que uma firmeza de caráter, senso de justiça, né? Virtude de estar com a razão, junto com a razão, né? Então, assim, probidade. Então, se eu estiver, né, no caso do Luiz, bom, eu fiz tudo certinho, eu fui lá, fiz a pesquisa, consultei no Sebrae, né, aquele negócio que eu queria abrir, verifiquei, vi quanto que eu tenho de capital, quanto eu teria que investir, como que está essa área, né, de camisetas personalizadas, como está o mercado, enfim. Então eu vou ter firmeza, vou seguir a minha retidão, ou seja, eu estou com os argumentos, eu fiz lá, né? Não vou enfiar os pés pelas mãos, né? Tô lá, porque tem muitos significados a retidão, mas nesse caso aqui, né? É exatamente isso, né? Atributo do que é reto, do que é certo, do que é firme. Se acontecer risco, sempre tem.
alguma intercorrência, não foi porque eu não fiz a minha parte. E aí eu vou lidar com ela. Então nós temos que ter integridade, né? Razão, lisura, sempre tomar toda a precaução para não prejudicar ninguém, não meter os pés pelas mãos, mas continuar aquilo que a gente iniciou, até que se prove o contrário, e analisando todos os fatores. Isso em tudo, no relacionamento, nas amizades, na criatividade, nos inícios de novos negócios, novos trabalhos. Fiz uma entrevista e passei, estão me chamando para trabalhar, mas agora eu estou com medo. Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou acostumar? Eu nunca trabalhei numa área dessa, eu nunca trabalhei, por exemplo, eu fui aprovada para ir trabalhar num banco. Eu nunca trabalhei nessa área financeira, eu não entendo nada, sou péssimo de matemática. Muita gente liga banco somente a matemática e não é isso, né? Então, assim, não deixe o medo bloquear, tá? Para isso, temos instrumentos como o autoconhecimento, né? Entender as razões que estão causando aquilo, né? Para dar a real dimensão dessa emoção, para que ela seja uma energia que nos vai dar cautela, para que nossas iniciativas e atitudes sejam bem embasadas para nossa segurança. E a meditação, como a gente diz sempre, é um instrumento muito importante para o caminho do autoconhecimento, certo? Lançar a mão da ajuda profissional também, quando não conseguimos sozinhos ajustar essa emoção em nossa vida. Isso é muito benéfico, certo? Então, o último slide é sobre uma meditação e eu vou colocar um outro vídeo para guiar essa meditação. Então, estamos chegando ao fim da nossa quinta aula sobre o medo. Qualquer dúvida, comentário, deixa no grupo do WhatsApp que eu respondo. Tá certo? Até a próxima, meninas. Então vejam lá sobre a meditação, logo após esse vídeo. Um beijo e uma ótima semana para todo mundo que se inicia amanhã a semana, né? Uma ótima semana.